Aí, pessoal, nós vamos então aqui, ó, lembrar silenciosamente do conceito de objetos, né? Que o JavaScript, existe em JavaScript uma terminologia, na verdade, uma notação chamada JSON, que se escreve assim, ó, JSON. Olha só, JSON, lembrando da última aula, JavaScript Object Notation, tá bom? Então, o que acontece? Nós vamos imaginar agora um livro, por exemplo, um objeto do tipo livro. O que o livro tem? Ele tem... Quais são os atributos que tem um livro? Vamos lembrar de... Então vamos pegar lá, título. Título. Diz um título de um livro. Como eu era antes de você. Tá? Quantas páginas? 365. Autor? Rodrigo Costa. John Somerone. John Lennon. John Somerone. Não, é Jojo. Como é que escreve? Jojo. Tá bom, Jojo, tá? Aí, então o que acontece? Isso daqui é um objeto, né? Faltou, eu tenho que atribuir ele a uma constante, pode ser? Const. Eu vou botar aqui const book, né? Recebe esse objeto. Então veja que eu não declarei classe nem nada. Eu já fiz direto o meu objeto. Páginas, autor, e vamos botar só o ano de lançamento. Vamos botar aí. Ano de lançamento. Que ano? 2012. Tá. Como eu era antes de você? Nossa, o filme é desse ano, 2016. Desse ano, 2016. Vai. É que eu fui em 2016. Tá. Beleza. Pessoal, então vocês pegaram então aqui, ó. Lembraram da última aula disso que a gente fez? Uma constante que recebe, né, um objeto. Bom, lembrando também, pessoal, que eu posso ter um vetor, né? Assim, ó, por exemplo, fazer como se fosse uma constante. Vector, e eu quero que esse vetor seja números 1,2,3, né? Vou botar aqui chamar de vec_num, né? Vetor de números, tá bom? 1, 2, 3. Lembrando que em JavaScript, ponto e vírgula é facultativo, tá? Não é obrigatório. Eu posso ter também const, né? vec_str, que seria de strings. Pessoal, esse nome é facultativo, podia botar x, y, z. Então, pessoal, aqui, né? Posso ter aqui A, B, C, laranja, né? Eu vou até salvar aqui, ó, só pra gente ver uma coisa, ó. Se eu olhar aqui no console, né? Ó, vamos lá, ó, aqui, ó, se eu botar aqui, por exemplo, ó, vec_num, ó, tá lá, ó, 1, 2, 3. Estão vendo? Estão enxergando? vec_num, tá? O que é isso? Eu queria saber como é que eu podia botar mais um aqui, mas não estou sabendo. Eu, por exemplo, também poderia... Aqui, ó, vec_num é 1, 2, 3. Acho que agora melhorou para enxergar. Por exemplo, se eu botar aqui vec_str, tá lá, ó, ABC e laranja. Se eu botar, por exemplo, vec_str na posição 0, ABC. Tá bom? O código. É um vetor de strings, ABC e laranja. Podia ser, sei lá, Aloísio, um nome bem comum. E aqui podia ser Domitila. Aloísio e Domitila, nossa. Quê? Tô botando no GitHub. Oi? Não, pode chamar, depois eu edito. Oi. Onde é que eu tô executando? Eu tô escrevendo num arquivo HTML e eu tô com ele aberto aqui. Só que eu tô abrindo o console do Google Chrome. Tu abre o console do Google Chrome, o que acontece? Como eu não botei nada no body de textual, né?
Não aparece. Mas aqui no script aparece. O script fica em background. É a mesma coisa que se eu botar aqui, ó, por exemplo, ó, console.log. Vou botar aqui, olá você. Se eu salvar e executar aqui, ó, olá você no console. Tá, pessoal, então isso aqui é um objeto. Isso aqui é um vetor de número de string. Eu também posso ter um vetor de... Não, um vetor de objetos. Em todos os momentos. Quando tu vai fazer uma busca de um banco de dados, quando tu vai fazer uma renderização condicional. Exatamente. Quer ver, ó? Pensem aqui, ó, livros. Ó, agora em vez de fazer book, pensem só comigo. Pensem comigo, pessoal. Isso aqui é importante que vocês prestem bastante atenção. Depois vai estar gravado. Beleza, aí ok. Ó, isso é um objeto. Isso aqui, né? Se eu fizesse assim, ó, const my num, né? Vou botar aqui 1. Isso é um número. Isso tudo é um objeto, né? Isso daqui é um vetor de números. Então veja o padrão. Vai o que eu quero, tá no vetor. Antes tem que ter o abre colchetes, as vírgulas. Então se eu ter, por exemplo, aqui um vetor de livros, né? Eu vou botar uns... Não sei se... Ó. O que acontece? Eu faço assim, ó. Const. Eu vou botar aqui vecbook. Podia ser outro nome, tá, pessoal? Vecbooks. E ele vai ser o quê? Um vetor. Dou umas novas linhas, né? Para ficar mais fácil. Aí eu boto o meu primeiro objeto aqui. Poderia botar qualquer objeto, né? Eu vou botar o meu primeiro objeto aqui. Vou dar uns barra N. E aí, para botar o outro objeto, o que fica entre um carinha que eu quero dividir e o outro? Uma vírgula. Então, vírgula, e vamos botar o outro objeto. Me diz aí o nome, pessoal, do outro livro aí. A culpa é das estrelas. A culpa é do JavaScript. Não, tô brincando. É das estrelas. Quantas páginas? 222. Tá. John Green. E vamos pegar outro livro, né? E vai ser... Eu vou botar aqui, Java como programar. Amo esse livro. Páginas 823. Não, eu chutei esse número. Data e Data. E é 2016. Eu nunca tinha visto como era de você chateado. Como assim você não é feliz? Tem que ser feliz, né? Pessoal, aí eu vou salvar aqui, ó. Vou atualizar aqui e vou botar aqui, ó. Opa, const na linha 13. Porque, claro, eu apaguei esse cara aqui, né? Aí deu ruim. Até duas. Não, eu só apaguei esse cara que tava aqui em cima, tava incomodando. Tinha uma expressão pela metade aí. Tava. Oi? Isso aí, não tem como eu criar esse vetor, definir as coisas que eu preciso saber sobre o livro. E aparecer para o usuário colocar uma coisa. Dá pra fazer, dá. Isso aqui, na verdade, depois a gente aprende a fazer um que eles chamam de JSON fetch. O fetch from BD. E aí, eu sei que ele baixa do banco de dados e já te retorna um carinha assim direto já. Do banco de dados, tá bom? Ele vai pegar no meu banco de dados. Isso, e vai te retornar um JSON. Um vetor de JSONs. Mas olha aqui, pessoal. Se eu botar aqui, ó, vecbooks, olha só. Ele já aqui, ó, tá vendo? Tem 1, 2, 3 objetinhos. Vou pegar o da posição 0, ó. Se eu pegar assim, ó, se eu quero pegar o título só da posição 0, ó, como eu era antes de você. Nossa, como é peso, né? Bom, pessoal, vocês lembram que eu ensinei para vocês na última aula a função filter, a função map, a função... Vocês lembram disso? Vamos. Olha só. Eu vou dar um... Vocês têm clear? Eu vou atualizar a página. Então tem o vecbooks, né?
Por exemplo, se eu faço vec books. Não, eu vou fazer aqui, na verdade. Vou apagar isso aqui. Eu vou criar um vec2, né? Que vai ser um vetor 2. E o que ele vai receber? O vec books, tá? Eu quero, vamos supor que eu quero, eu tenho 1, 2, 3 livros. Eu quero pegar todos os livros cujo ano seja menor que 2015. Eu vou usar um... Quê? Vai lá no console, Eu vou criar um filtro. Um filtro, programação funcional em JavaScript. Na última aula a gente viu, ó, vecbooks.filter. Aí eu vou aplicar o filtro. Eu posso criar a função antes ou posso fazer ela aqui. Vamos fazer primeiro criando a função antes. Const, vou botar aqui filter function, certo? Lembrem-se que ela vai receber cada posição. O que a função recebe? Cada posição do meu vetor. Cada posição do meu vetor aqui é um número, é um objeto, é uma string, o que é? Cada posição do meu vetor aqui. Não, é um objeto inteiro. Porque, ó, vecbooks, ele é um vetor de objetos. Então, é uma função. Vou botar aqui, então, books, tá bom? Podia ser qualquer nome, mas é importante vocês saberem que ele vai iterar sobre os carinhos. Aí a setinha. Ah, Juan, não lembro da setinha. Tcharam. Olha na aula passada, tá lá no YouTube. Tá certo? E ele vai retornar o quê? Lembrando que se tem só um objeto, o que ele vai retornar? Verdadeiro, se o ano do livro for o quê? Menor que 2015. Então, ele vai retornar books. Na verdade, é um livro só, né? Tá aqui? Opa, tô rateando. Desculpa. É que eu já tava fazendo aqui dentro. Peraí. Book. Qual é o campo que define a idade? Ou seja, isso aqui é uma expressão lógica. Retorna verdadeiro ou falso. Correto? Não, mas a gente tá... Mas já funciona. Aham. Não entendo. Porque assim, ó, o ano é menor que 2015. Isso aqui, eu não poderia botar isso aqui num if? Então, por quê? Porque a expressão é lógica, vai dar verdadeiro ou falso. Você está perguntando por que retorna? Ah, por causa que assim, ó, poderia ser assim, né? Ó, assim. E aí eu botar aqui, ó, uma função, return, né? Só que lembra, quando só tem apenas o retorno, eu troco as chaves por parênteses. Ó. E quando eu só tenho uma expressão, não preciso nem de parênteses. O JavaScript é bem malucão assim mesmo. E como eu não preciso nem de ponto e vírgula, e aí eu tiro o return fora. O JavaScript, quê? Essa terra sem lei é bem complexa, né? Mas vocês entendem que, ó, filter function é uma função que ela retorna verdadeiro ou falso. Vai dar verdadeiro se o ano do livro for menor que 2015 e falso se for maior ou igual, entendeu? E aí, qual é a função que eu vou usar aqui? Filter function, não preciso passar mais nada. Porque o próprio JavaScript já vai saber que, ó, já que ele só tem um parâmetro, o parâmetro que eu vou passar aqui é o objeto. Tu poderia botar assim, ó, vírgula i. O i, porque assim, ó, a função filter, ela sabe, se tu passar uma função com um parâmetro, é para ele usar o objeto. Cada objeto, de cada opção. 2 parâmetros, ele espera o objeto e o índice. 3 parâmetros eu já não sei. Não lembro. Não, eu não vou mentir para vocês. Vamos fazer com map. Vamos fazer com map de coisa. Ó, então aqui, ó, vecbooks.filter. Se deu tudo certo, vec2, vamos ver, vec2 tem 2 objetos. Ó, quer ver, ó, vec2, ó, tem 2 objetos, ó. Ah, Rua, eu quero, mas eu queria que assim, ó,
eu queria, assim, ó, eu expliquei na última aula para vocês dois conceitos, vários conceitos sim. Vocês depois olhem lá. Filtragem, mapa. Depois a gente vai fazer exercícios de treinar, a gente tem aulas específicas para programação funcional. Mas como a gente avançou bem, eu achei bem legal da gente já, vocês verem o poder que vocês podem fazer com JavaScript. Outra coisa que é legal, existem três funções básicas, assim, quatro funções básicas da programação funcional que eu acho legal. O filter, que é assim, ó, tu tem um conjunto de dados, tu tira alguns fores. Né? Tu tem a função map, que é o seguinte, a map, tu mapeia um vetor para outro vetor de tamanho igual. Por exemplo, tu tem um vetor 1, 2, 3, 4, 5, tu quer mapear para os caras que sejam o dobro. 2, 4, 6, 8, 10. O filtro poderia filtrar os ímpares, por exemplo. Aí eu tiro os ímpares. Aí eu tenho a função reduce, que aí ela já é mais complicada, a gente vai deixar só para o final. Que a reduce eu consigo, tipo, aplicar de forma, até eu acho meio complicado, aplicar de forma acumulativa dados em cima e reduzir num número só. Tipo, eu consigo somar todos os números, eu consigo multiplicar todos, enfim. E tu conseguiria aplicar um fatorial com reduce, por exemplo. E tu tem também a função, não é fazer fatorial, conseguiria fazer uma multiplicação de todos os números. Só que conseguiria fazer o fatorial se tu tivesse o número 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tu tem a função for each, que é aquilo que a gente viu em Java. Só que em vez de tu usar o for each lá em cima, tu bota for each, tu chama o for each pro vetor e tu ali define o que é feito. Quer ver, ó? Um exemplo de for each. vec2.forEach. Como está gravado, eu fico mais tranquilo para vocês podem ver de novo. Tal. Ó, o for each espera um parâmetro, que é o objeto, né? Então vou chamar aqui de objeto, ou livro, ou qualquer coisa. Vou chamar diz uma letra qualquer aí, Maria. F. Então, para cada um... Sim, eu só sei... Para cada carinha, eu vou botar um console.log f.title. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir na tela os títulos. Quer ver? Mas aí não era só colocar título. Mas ali não. Como assim? Onde que tu diz? Desculpa, Renata, não entendi. No console. Só botar título? Mas é por causa que ele tem que saber que é do F, né? Ó, o F, assim, ó, o que é o for each? O for each ele vai percorrer o teu vetor e cada iteração, a posição vai ser apontada por F. Bom? Não? Aqui, ó. Qual é a diferença disso para colocar direto no console e tá filtrando os vídeos? Não, aqui já não é filtragem. Aqui já é o for each. Mas ele tá no filter, ó. Não, é porque tá colado só no filter, mas não. Ó. Tá, esse é um for. É um for. Isso aqui é um for. Que acontece, ó. Imagine. Eu não trouxe meu. Ele tá filtrando pelo título. Tá, não, ele não tá filtrando pelo título. Não. Vamos lá, pessoal. Na linha 36, ele cria um vetor 2 em que filtra pelo ano. Por que ele filtra pelo ano? Porque ele chama filter function e filter function. Entendeu? Ok, então meu vec2 vai excluir o Java como programar. Entenderam? Não. Ó, nós temos 3 aqui, ó. 1, 2, 3 livros, né? Eles estão aonde? Em vecbooks. Né? Vecbooks. Aí eu chamei a função filter. O que a função filter faz? Ó? Se eu mandar aqui, ao invés de botar o title, botar o year, ó. Difícil? Ok. Mas assim, é chatinho. Mas assim, pessoal, é treino. Às vezes eu estou fazendo os exercícios, cara,
Às vezes eu faço um exercício, aí eu vou lá, faço com I ou com for, e aí depois eu vou ver a solução, os caras fazem com 3 linhas de código, com filtro. Então eu não estou acostumado com esse tipo de programação. Mas é legal porque isso facilita, cara, quando tu domina, isso facilita demais, cara. Demais, demais, demais. Porque assim, pessoal, não se preocupe em entender o porquê das coisas. Mas assim, eu quero, por exemplo, imagina que eu tenho um vetor assim, ó, const, vou chamar aqui o RuVec, tá bom? RuVec. E ele tem aqui, ó, certo? E aí eu quisesse fazer a soma de todos esses números. Entende? Eu quero fazer a soma de todos os números de um vetor. Provavelmente a gente ia ter que fazer um let, na verdade, vamos usar a expressão let, porque não, a gente não tem int, né, lembrando? Recebe 0, aí eu faço while i menor que ruvec.length, aí eu vou fazer um acumulador ACC, né? Tudo isso. Eu posso fazer um cara assim, tipo, const sum, recebe ruvec.reduce, aí eu tenho que passar a função, né? Aí eu passo a função, sei lá, como é que é o nome da função? Eu tenho que passar 2 parâmetros, né? P1, P2, aí só retorno P1 mais P2. É só isso. Rua, não tá entendendo. Não, calma, calma, isso aqui é só para mostrar para vocês a... Ó. Isso é a vantagem da programação funcional. Olha aqui, eu somei todos os valores. Pessoal, assim, ó. Aqui, ó, por causa que assim, ó, a função reduce, ó, array.reduce, ele espera. O A seria o acumulador e o B o valor atual. É o cara que vai acumulando ao longo das iterações. Eu poderia botar... É aqui, ó. V. Aqui, ó. Mas eu quero saber, ele tá fazendo, volta aqui, nesse A mais B, tá fazendo isso, vezes isso, vezes não, agora, é que tá mais, Agora, é que antes eu tava vezes, agora tá mais, ó, peraí. Não, eu quero voltar pro vezes. Ó, não, mas vamos botar o sum, pode ser, que fica até mais fácil a gente enxergar, ó, sum. Ó, 55. Mas por que 55 se eu fizer isso, vezes isso, vezes não, aí dá 36 mil quebrado. Então, o que é 55? É a soma, porque tá com mais agora. Seria 1 mais 2 Isso!